Olá, que privilégio, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E uma frase do rei Davi é muito propícia para esse momento e para as nossas vidas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Nós precisamos começar a entender, eu e você, que todos nós carecemos imensamente do cuidado e da proteção de Deus. Sem Deus nada somos, mas se você observar o ser humano, ele é orgulhoso, ele acha que ele pode alguma coisa, que ele é alguma coisa, quando na verdade não somos nada. Precisamos a cada dia compreender a nossa inteira dependência de Deus. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que é muito recorrente nas nossas vidas, que é o orgulho, a presunção, o achar que pode alguma coisa, o achar que tem capacidade de resolver todos os problemas, como na verdade nós não podemos nada sem Deus. Porque nós vamos falar desse verso que está lá em Provérbios, que o orgulho precede a queda. Quando você se orgulha de alguma coisa, o que vem como resultado natural geralmente é a queda. E nós vamos aprender hoje na história de um rei, Uzias, que vivenciou isso na sua vida. Deus o abençoou, mas quando ele se tornou orgulhoso, ele teve uma queda muito terrível. E nós precisamos aprender com essas histórias para não cair nos mesmos erros. Para isso, então, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, porque temos a oportunidade e o privilégio de aprendermos com o Senhor por meio da Tua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra aqui comigo, nós vamos já ver Provérbios, esse texto, depois a gente vai para o rei Uzias. Provérbios, capítulo 16, Provérbios 16 e o verso 18. Olha como o texto, como a Bíblia é precisa, é exata naquilo que ela traz de conselho para nós, para que nós possamos incorporar essas verdades e não cair nesses erros. Diz assim, capítulo 16, verso 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. É o que a gente diz em algumas traduções. O orgulho precede a queda. Essa é uma realidade. Se você acha que você é alguma coisa, você na verdade não é nada. Nós não passamos de pó e cinza. Por isso, eu e você precisamos a cada dia depender de Deus. Aí o rei Uzias, para a gente poder perceber, está no capítulo 26 de 2 Crônicas, quem foi o rei Uzias? E aqui está um homem, enquanto serviu a Deus, enquanto estava seguindo as orientações de Deus, foi muito poderoso. Diz assim o verso, para a gente perceber, começar do verso 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui, Uzias, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse é o segredo para mim e para você. Você quer prosperar na vida? Busque o Senhor. Se você buscar o Senhor, aí Ele vai fazer você prosperar em todos os aspectos da vida. Nós precisamos entender isso. Mas aqui vamos ver algumas coisas interessantes de Uzias. Verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidade no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gubaal e contra os meunitas. Quem ajudou? O Senhor. Esse é o segredo. Ele prosperava porque o Senhor. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Ele fazia a vontade de Deus. Também edificou, o que Uzias fez mais? Também edificou edifícios, torres de Jerusalém, porta de esquina, vale e porta de ângulo, e edificou. Agora vem aqui, também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros,
nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Verso 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saía à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Verso 14, preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraça, arcos e até fundas para tirar pedras. Verso 15, e o mais importante para a gente perceber, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aqui está. Esse foi um homem, um rei diferenciado. Ele inventou aqui essas máquinas para poder atirar pedras grandes e não perdia as batalhas. Mas isso tudo aqui, sabe o que aconteceu? Ele só conseguiu prosperar e conquistar e fazer todo esse poderio porque ele buscou o Senhor, ele decidiu buscar o Senhor. E quando ele estava todo poderoso, cheio de poder, todo mundo respeitava porque ele se tornava extremamente forte. Aí tem um problema que nós precisamos ter cuidado. Quanto mais forte, quanto mais capacitado, quanto mais inteligente, quanto mais recursos nós temos, quanto mais sábio, muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos. E esse é um problema que Deus gostaria que nós assim não trouxéssemos para nossas vidas. Deus não quer que a gente age assim. Deus quer que eu e você possamos aprender a dependência. A maior independência de um ser humano é tornar-se totalmente dependente de Deus. Agora veja o terrível que aconteceu com a vida do rei Uzias. Veja só aqui, verso 16 começa: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Aqui está. Se orgulhou tanto, era tão poderoso, que fez o que? O seu coração se exaltou a tal ponto de querer, ele que era o rei, queimar incenso no altar de incenso que só era permitido aos sacerdotes. Aqui está. Esse é o problema do ser humano, é querer fazer mais do que aquilo que Deus lhe concedeu para fazer. Acha que é tudo quando não é nada. Sabe, aqui está. Eu e você precisamos aprender com isso. Sabe o que aconteceu? Veja só. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso honra da tua parte para com o Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressando-se o lançaram fora. Até ele mesmo se deu depressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, e julgando o povo da terra. Aqui está, queridos. Nós precisamos compreender isso. Essa é uma verdade, e contra a verdade eu não posso lutar.
Sabe, o orgulho, como nós vimos em Provérbios 16, verso 18, o orgulho precede a queda. As pessoas, é muito comum hoje, as pessoas acham que são alguma coisa, que são boas, que são poderosas, mas sabe, nós não somos nada. Precisamos aprender a depender de Deus. É a humildade que Deus espera da minha vida e da sua vida. É a completa dependência, porque quando eu busco o Senhor, quando eu sou dependente dele, quando eu reconheço que nada sou e tudo depende de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos abençoar, ele vai nos dar a cada dia crescimento em todos os aspectos. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos realizar nada sem Deus. Por isso aqui está o segredo. Se você quer ter sucesso, se você quer vencer na vida, aplique essas verdades na sua vida e viva a humildade a cada dia na dependência de Deus, e Ele vai se tornar forte. Ele vai fazer com que você cresça a cada dia. Que Deus te abençoe e que juntos possamos aprender e colocar em prática a dependência de Deus a cada dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelas essas verdades. Ajuda no Senhor a criar cada dia a dependência do Senhor e tirar da nossa vida o orgulho, a presunção, porque isso não nos leva a nada, só nos faz cair em lepra, no mal, e a gente perde tudo. Por isso, ajuda no Senhor, em nome de Jesus. Amém.